Muitos irmãos, eles vêm ao culto ou às doutrinas desejosos de serem fortalecidos na sua fé. Muitos enfrentam lutas, enfrentam batalhas, enfrentam adversidades na vida espiritual, na vida pessoal, na vida matrimonial. E muitos chegam aqui pedindo às vezes uma palavra: Senhor, eu quero uma palavra que fortaleça a minha fé, que amplie a minha visão. E esse tema, com respeito às coisas futuras, eu vi pouca oportunidade de tratar das coisas presentes. Mas eu me surpreendi quando eu li outra vez esse texto e observei que o que fundamenta este argumento de Paulo está no capítulo de número 4. E é interessante que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Paulo, ele é um homem que tem passado diversas lutas, diversas provações que tem desgastado o seu corpo. Paulo é um homem cansado. Paulo é um homem vivenciado. Paulo é um homem experiente. Paulo é um homem que passou por diversas dificuldades, lutas, provas, privações. E ele está escrevendo justamente para uma igreja que tem provado muito a paciência de Paulo. Paulo ama os coríntios. Ele tem zelo por esta igreja. Mas esses irmãos não são irmãos fáceis de lidar. Alguns até rejeitam Paulo. Deram ouvido a pregadores itinerantes que haviam passado por lá, que disseram que Paulo não tinha nenhuma autoridade apostólica. E aqui Paulo agora está sendo obrigado também a lidar com a dúvida entre os irmãos, inclusive arriscando perder esta congregação para falsos ensinadores. Então Paulo está desgastado e ele começa a escrever no capítulo de número 4. Ele vai dizer no verso 9: perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruídos. No verso 16 ele diz: por isso não desfalecemos. Olha que palavra. Porque Paulo diria isso se ele não tivesse com as suas forças no limite, mas lutando para se sustentar e não desistindo e não abrindo mão daquilo que ele acredita. Assim são muitos entre nós que passam grandes lutas e não abrem mão daquilo que crê. Porque Deus deu uma missão, que Deus deu um propósito, e que não é fácil chegar lá e que não é fácil cumprir, mas não desiste, está lutando, embora cansado e desgastado, mas continua na peleja. Não que muitas vezes não venha o pensamento de desistir. Não que muitas vezes não venha o sentimento de solidão e de desprezo, como Paulo certamente sentiu. Mas são pessoas que se negam a desistir, que alimentam a sua fé e alimentam a sua esperança. Então ele vai dizer no verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. E é interessante isso, porque certamente ele está abatido, mas ele diz: o homem interior se renova dia a dia. Onde é que Paulo busca essa força? E nós vamos encontrar em todos os escritos de Paulo a razão disso, porque Paulo alimenta uma esperança. E é o argumento do capítulo 5, porque ele começa a dizer: ainda que esse tabernáculo se desfaça, ainda que pereça, nós temos uma casa, um edifício não feita por mãos. Paulo alimenta a esperança. É dizer que, apesar de tudo isso, eu sei que esta luta vai passar. Para isso, meus amados irmãos, precisa de fé. É impossível crer nessas coisas se você não tem fé. Fé e esperança, elas andam de mão dadas. Porque é a fé que gera esperança. Nós temos esperança porque cremos em algo. E esse algo são promessas de Deus maravilhosas e gloriosas para a vida do crente. Bendito seja o nome do Senhor. E falando de esperança, há um texto de Paulo também no capítulo de número 5, o verso 1 e 2, que ele diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. E essa é a parte que eu gostaria de dar ênfase. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É interessante esses textos bíblicos. Se você começar a pensar numa frase dessa, você vai ver a riqueza de assunto que Deus tem para tratar com você. Nos gloriamos na esperança. Paulo está dizendo, gloriar-se aqui, alegrar-se. Eu me alegro na expectativa da glória. Eu me alegro na expectativa da glória. Eu sei que tudo isso vai passar. Meu corpo está envelhecendo, não tenha dúvida. Eu tenho um problema de diabetes, eu tenho um problema de colesterol alto.
Aqui eu estou incorporando as pessoas que têm esse tipo de problema, não que eu tenha de fato. E se tem, eu ignoro para não poder sentir, né? Quem sabe se de alguma forma resolve. Então são as questões da vida, são as questões do corpo físico. É o corpo físico que se abate, a alma se abate e reflete no corpo físico. Mas aí Paulo para um pouco, pensa e diz: mas eu me alegro na esperança da glória, na esperança de ser glorificado, na esperança de participar da glória de Deus. Meus irmãos, eu não sei o que a maioria das pessoas pensam a respeito disso. Quando pensa no futuro, quando pensa no arrebatamento. Talvez alguém com excesso de humildade vai dizer: eu quero ficar lá no cantinho, Senhor, eu quero... O que Deus tem para nós, meus amados irmãos, é participar da vida de Deus, da vida que Deus tem, a qualidade de vida que Deus tem. Quando Jesus vai dizer que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, ele diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Quando se fala em vida natural, fala-se de bio. Quando se fala em vida, qualidade de vida espiritual, fala de soy. Ou seja, é uma outra coisa que Jesus está falando. Jesus não está falando que você vai viver 100 e tantos anos. Ele está dizendo que a vida que Ele tem para te dar é uma vida que flui, que flui, que flui, que não tem fim, que não tem limite. É a vida abundante. E nós já vivemos isso no tempo presente. Há uma antecipação, o Senhor tem nos dado o seu Santo Espírito. E nós sentimos o gozo da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra. E o que diz a palavra a respeito disso? Nós vamos encontrar em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. E eu pediria aos irmãos que nos próximos cultos que não trouxeram, traga uma canetinha, traga um papel, anote essas referências, em casa você revise uma e outra vez. O Senhor vai falar muito mais profundamente contigo. O que eu quero me propor nesta noite é colocar dentro do embasamento bíblico a respeito do que a palavra do Senhor nos diz a respeito da glorificação do nosso corpo, não só do nosso corpo, do nosso ser, porque nós vamos entender com o caminhar desta mensagem que há também um processo interior. Então, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 29, diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a este também chamou. E ao que chamou, a este também justificou. E ao que justificou, a este também glorificou. Glória a Jesus. Então nós somos predestinados, amém? Glória a Jesus, sem querer criar nenhuma polêmica. Mas a salvação em Jesus é o grande ônibus que parte do Calvário rumo à consumação dos séculos. Quem está nesse ônibus não tem como errar, vai chegar no destino. Estamos predestinados em Cristo. Fora de Cristo não tem nenhuma garantia, aliás, não há nenhuma salvação. Glória a Jesus. Mas há uma coisa interessante nesse texto, não sei se os irmãos observaram. Nós podemos destacar algumas palavras: chamou, justificou e glorificou. Está faltando alguma coisa aqui, irmãos? Os irmãos podem me ajudar? Chamou, justificou e glorificou. Faltou o quê? Santificação. Faltou santificação. Onde é que está a santificação desse processo? Santificação nesta passagem faz parte do processo de glorificação. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Esse glorificou pode ser dividido em dois processos. O glorificou, do processo em que nós estamos sendo transformados, que nós chamamos de santificação, e o glorificará. O glorificou é um processo contínuo e interno. O glorificará é um processo externo e instantâneo. Com o soar da trombeta, os nossos corpos serão transformados e nós subiremos às alturas. Então há dois processos aí: glorificou e glorificará. Um processo interno e um processo externo. Então vamos buscar um texto bíblico que nos ajude. Veja Romanos, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Glória a Jesus.
Se os irmãos encontraram, ou encontrou, é um texto. Vamos ler juntos, e bem forte, 1, 2, 3. Mas somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Aleluia. Somos transformados. Então nós somos predestinados aqui, irmãos? Os irmãos lembram? Nós somos predestinados para ser conforme a imagem do Filho. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. Não esqueça disso. Quando você embarcou nesse ônibus, quem estava aqui na doutrina passada, se lembra da história do ônibus. Quem embarcou neste ônibus, aleluia, está predestinado a ser conforme a imagem do Filho. Será que a gente consegue imaginar como é o Filho? Há uma descrição em Apocalipse, sim ou não? Há também uma descrição nos Evangelhos, quando os discípulos viram Jesus transfigurando. De forma que não é algo normal, comum, natural, é algo sobrenatural, é algo poderoso, é algo glorioso. Aleluia, essa é a imagem do Filho. Agora não só uma imagem externa, mas também uma imagem interna. O Senhor está gerando dentro de cada um de nós a imagem do seu Filho. Essa é a glorificação interna, que nós chamamos de santificação. Então, nessa passagem que nós lemos, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Aqui uma referência a Êxodo, capítulo 34, quando Moisés sobe ao monte para receber do Senhor as tábuas do mandamento, e o tempo em que ele esteve na presença do Senhor, encheu o seu corpo de uma glória, e quando ele desce, o seu rosto resplandecia, e ele usava um véu, porém esse resplendor ia desvanecendo. O que Paulo está dizendo é que, diferente de Moisés, em que a glória desvanecia, na vida do crente vai brilhando mais e mais, de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória. E esta palavra transformado é a mesma usada por Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2. A mesma palavra, transformados. E lá diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Transformados. Somos transformados de glória em glória. E aqui Paulo diz: não se conforme com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então essas duas passagens tratam de uma mesma glória, a glória interna, a glória da transformação do homem interior. No capítulo 12, Paulo está dizendo o seguinte: que nós não podemos atuar, que nós não podemos ser como são ou como atuam as pessoas mundanas. Nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Fomos alcançados por Cristo, precisamos ter atitudes diferentes, forma de agir diferente. E aí depois ele vai falar sobre o serviço na igreja como corpo. Certamente ele estava prevenindo algum tipo de disputa, que é muito comum no mundo, nas empresas. Mas diz: olha, na igreja não pode ser assim, porque a mentalidade do crente é diferente. É mais uma mentalidade de Cristo, transformada. E o interessante é que esta palavra transformado, ela é uma tradução da palavra metamorfose. Então o que Paulo está dizendo é que nós devemos metamorfosear. Esta mesma palavra, meus amados irmãos, foi a que foi usada por Marcos, no capítulo 9, verso 2 e 3. Ele diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 9. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, em um alto monte, e transfigurou-se diante deles. A mesma palavra, metamorfose. Então, metamorfose, meus amados irmãos, um exemplo simples é o processo da lagarta, da borboleta. Vamos comparar esta figura conosco. É o processo de Deus na nossa vida. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver aquela lagartinha que no começo do inverno ela surge e começa a comer as folhas do feijão, muitas vezes outras plantas, e ela come, consome tudo. Quando consumiu bastante, ela se envolve num casulo. Depois de alguns dias, ela começa a sair daquele casulo, já não é mais uma lagarta feia, é uma linda borboleta. Olha que interessante.
É isso que Deus tem reservado para os crentes. É esse tipo de transformação, uma mudança excelente em nós, não somente externo, mas também interno, porque somos transformados de glória em glória. Aquele indivíduo feio, mentiroso, hoje não se masca mais fumo, né? Mas antigamente se dizia mascador de fumo, imundo. Ele é alcançado pela graça divina, ele é trazido para a sua casa e ele é transformado. Seu modo de ser transformado, sua forma de falar, sua forma de agir é mudada completamente. É metamorfoseada pela graça de Deus, pela operação do Espírito Santo dentro dele. Então aquele que nos predestinou nos glorificou. Essa é a transformação interna, é a glorificação interna. Onde nós somos mudados de glória em glória a cada dia, porque a cada dia nós precisamos melhorar um pouco, sim ou não? A cada dia nós temos que deixar alguma coisa, algum vício, alguma coisa que não está bem. E eu até digo assim, está bem ser assim, não tem problema. Mas como assim, pastor? Está bem ser assim? Está bem ser assim. O que você não pode é se conformar, continuar assim. Porque às vezes nós nos decepcionamos com nossos defeitos e desistimos de continuar lutando. Desistimos de continuar. Escute bem, porque esta palavra, ela é boa. Muitas pessoas desistem do caminho do Senhor porque não conseguem. Volta e meia está enrolado com seus próprios problemas, com seus próprios defeitos, com suas próprias debilidades. E eu te digo, não tem problema. Nós somos assim. Somos defeituosos. O que nós não podemos é desistir de permitir que o Espírito Santo continue nos transformando de glória em glória. Avança um pouquinho mais. Permita que o Espírito Santo te transforme um pouquinho mais. Permita que ele te leve um pouco mais adiante. Ele vai te levando, ele vai te levantando, ele vai te melhorando, ele vai te transformando. Tem cabra velho com 30 anos de caminhada cristã ainda errando. E a gente pensa às vezes que já está maduro e de repente se dá com os próprios problemas, com as próprias dificuldades. E a palavra que eu lhe digo é isso: não desista. Permita que o Espírito Santo continue esta boa obra. Não desista. Não tem esperança para quem desiste, mas para quem continua aceitando e permitindo o trabalhar de Deus, há esperança. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glorificação interna. Vai brilhando mais e mais. Essa aqui não é a glorificação final, porque a glorificação final ela é instantânea. Em um piscar de olho nossos corpos serão transformados. Mas enquanto isso nós estamos no processo de fazer a glória de Deus resplandecer dentro de nós, de dentro para fora. Por isso que Jesus vai dizer que as nossas atitudes é luz, é um reflexo do brilho interior. E esse reflexo nosso já é um reflexo de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo, da natureza de Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos deixar de crer nisso. Há um processo de Deus na nossa vida. Há quem diga assim, perfeito é só Deus, é só Jesus. Eu não. Como se não fosse o projeto de Deus nos transformar na imagem de Cristo. Não, perdoar, só Deus perdoa. E Ele não perdoa mesmo não. Como se fosse algo distante, como se não fosse esse o projeto de Deus para a nossa vida, que nós nos assemelhemos a Jesus Cristo. Primeiro interior, nas nossas ações, e finalmente quando glorificado no corpo, também teremos a aparência de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Então a vereda do justo, o caminho, vereda quer dizer caminho, e caminho é uma metáfora para falar das atitudes da vida. Naquela outra doutrina nós falamos assim, coloca o teu coração no teu caminho, né? Põe o teu coração no teu caminho, ou seja, nas tuas atitudes. Aqui está falando da forma de vida, estilo de vida. Ou seja, o estilo de vida do justo vai brilhando mais e mais, ou seja, vai sendo cada vez mais parecido com Cristo, até ser Cristo purinho na terra. Não, no céu, quando arrebatados. E aí sim, seremos completamente semelhantes a Cristo. Glória a Jesus. E o processo externo, ele nos glorificará. Então, se o processo de glorificação interna é o processo que nos faz cada vez mais santo, o processo glorificará, é o processo em que nós teremos o nosso corpo transformado.
Pastor, santo, santo só Deus. Veja bem, irmãos, o que é santo? Santo é ser separado. Santo é ser diferente. Santo é diferente do comum, do profano. Essa palavra profano é tão feia quanto a palavra ordinário. Mas tanto o profano como o ordinário quer dizer de uso comum. Então os utensílios da casa do Senhor era santo, não podia ser usado de forma comum, por qualquer um, para qualquer coisa. Então um vaso da casa do Senhor, seja um crente, ele não pode ser usado por qualquer um, ele é diferente, ele é especial, ele é separado, ele é propriedade do Senhor. Então esse é o processo, é cada vez mais nós nos desligando da forma de agir do mundo. Eles fazem assim, nós não. Nós agindo diferente. Aí você vai... Eu não queria entrar por essa. Jesus. Aí você vê congregação que não cresce, porque o comportamento dos irmãos é ruim. Eita. O testemunho é feio. Os vizinhos veem. A comunidade vê. Ninguém quer aceitar Jesus naquela igreja. Prefere caminhar tantos quilômetros para outra igreja do que para aquela, porque o testemunho não é bom. Não agem de forma diferente. Nós precisamos entender que é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós sejamos diferentes. E está bem nós sermos defeituosos, mas nós não podemos deixar de permitir o Espírito Santo de nos melhorar a cada dia. Eu erro, ainda hoje eu erro. Quem não erra? Mas se nós temos consciência dos nossos erros, das nossas debilidades e aceitamos que Deus nos transforme, nós vamos mudando. Nós vamos evitando fazer aquilo que não agrada o Senhor, ou que vai contra este processo de transformação na nossa vida. Amém, irmãos? Amém, glória a Jesus. Então, o processo de glorificação externa é esse exemplo que foi dado quando Marcos escreve capítulo 9, quando eles olham e veem Jesus transfigurado. Isso é metamorfose, é transformado. Então Jesus, ele se transfigurou de forma que não parecia mais aquele Jesus comum, aquele Jesus humano, mortal, parecia mais um Deus. E de fato era. Glória a Jesus. Então nós temos o processo interno e nós temos o processo externo. O processo de Deus, de transformação do nosso corpo físico. Agora a pergunta é, quando é que isso vai acontecer? Quando finaliza esse processo? Paulo disse que deixando as coisas para trás, prossigam para o alvo, para a soberana vocação de Cristo. Eu vou deixando as coisas para... Irmãos, eu não digo que tenha alcançado. Ele está falando de ressurreição, ainda não alcancei. Veja, nós se comparar com Paulo, complicado, né? Mas Paulo disse, olha, eu estou lutando para chegar lá, eu quero perseverar até o fim, porque há um prêmio. E esse prêmio a que Paulo se referia era justamente essa ressurreição e essa transformação corpórea, onde todas as limitações de Paulo ficariam para trás. E aqui outra vez tomando a figura da borboleta, veja, irmãos, que a lagarta, ela é da terra, sim ou não? Ela é rastejante, ela come pó, ela é do chão. Mas quando ela entra no casulo e sai, todas as limitações são rompidas. Uma borboleta consegue voar a metros de altura, viajar quilômetros e quilômetros de distância. Não tem mais limitação de espaço. Assim seremos nós quando transformados. Não teremos mais limitação nem de espaço, nem de tempo. Mas voaremos, aleluia, ao espaço sideral, rumo à mansão celestial. Isso será glorioso. Aleluia. Glória a Jesus. E é um processo da graça de Deus na tua vida, meu irmão. É um processo da graça de Deus na tua vida. Pastor, o que é que eu preciso fazer? Apenas deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É importante dizer isso, sabe por quê? Porque muitos pensam que você, ou através da sua obra, aquilo, o seu esforço, é que você vai alcançar isso. E não é verdade. É simplesmente o reconhecer as suas debilidades, aceitar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Vai lhe moldando cada dia. E o Senhor se encarregará de cumprir com esta maravilhosa obra na nossa vida. Então isso vai acontecer por ocasião do arrebatamento, como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e verso 17. E também, ele vai abordar esse assunto aos Coríntios, no capítulo 15, do verso 40 ao verso 44. Só anote. No arrebatamento, as pessoas que foram
sepultadas, as pessoas que morreram, as pessoas que se desintegraram pelo próprio processo, receberão um novo corpo. E os que estiverem vivos serão transformados. Tudo isso instantaneamente. Nós teremos o nosso corpo transformado sobrenaturalmente e teremos a semelhança de Cristo. Como diz o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, uma certeza, uma garantia. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem se manifestar? Quando? Durante o arrebatamento? Então sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Aqui outra vez, nós somos predestinados a ser o quê? A imagem de Cristo. Então quando Ele se manifestar, arrebatamento, seremos semelhante a Ele. Porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, aqui outra vez esperança. Qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se. Que sinônimo nós poderíamos dar para essa palavra, purifica-se? Bruninho, baixa um pouquinho o teclado, filho. Que sinônimo nós poderíamos dar? Purifica-se. Quem tem essa esperança, purifica-se. Podemos usar a palavra santificar-se como sinônimo? Quem tem essa esperança, santifica-se. Quem tem essa esperança permite o processo de santificação, assim como Ele é puro ou santo. Nós temos que nos santificar como Ele é santo, porque seremos a imagem e semelhança dEle. Temos que ser santo como Ele é santo. Então há um processo, há uma caminhada em direção a isso. Amém, igreja? Glória a Jesus. E Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20 ao 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Glória a Jesus. De onde também esperamos. Outra vez esperamos. Nós esperamos, essa é a nossa esperança. O Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Senhor transformará. Aqui outra vez a palavra metamorfose. É uma variante da palavra metamorfose. Seremos transformados pelo poder do Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Anote isso aí no seu caderno, no seu livro, no seu papel. Em casa você vai ler e reler. Agora, por que isso é difícil para algumas pessoas? E algumas pessoas não aceitam bem, talvez porque essa esperança ainda não esteja no seu coração. Estava em uma das nossas congregações, acho que ontem, congregação do CCF, estava fazendo-se leitura com respeito da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e depois houve-se um louvor que estava relacionado a isso, e alguns irmãos muito desanimados, enquanto cantava, né? Aí eu fiquei pensando, mas Senhor, algo tão glorioso, maravilhoso, por que tanto desânimo? E aí eu pensei, só não se alegra com a obra da cruz quem não crê no inferno. Como assim, pastor? Quem não crê no inferno não é em Jesus, não. Só não se alegra com a obra da cruz quem não crê no inferno. Porque quem crê no inferno sabe o que está esperando para aqueles que não creem em Jesus, e a cruz do Calvário é um grande alívio. Vou repetir, porque é simples demais para ser entendido. E às vezes um pensamento mais complexo não entende as coisas mais simples. Sem Jesus não havia nenhuma esperança. Todos os pecados destituídos estão da glória do Senhor. Vai para onde? Para o inferno. Hoje não se prega mais sobre o inferno, né? Porque é pesado demais e expulsa as pessoas. Então algumas pessoas evitam usar a palavra inferno, mas é uma realidade. Então o inferno é uma realidade tanto quanto o céu é. E porque o homem pecou, Adão, pastor, o que eu tenho a ver com Adão? Eu nem conhecia Adão, não sei nem que endereço era o dele, nem sei nem qual era o CPF dele. Não interessa. Não importa se você ouviu sequer a história de Adão. Todos nós somos fruto desta queda. E herdamos uma natureza que peca, que erra. E se não aceitarmos Jesus Cristo, ou seja, entrar nesse ônibus, o destino é outro. E é a Bíblia que diz, não sou eu que diz.
O destino é um inferno, onde o bicho nunca morre. Então, quando se há uma consciência disso, a gente chora ao pé da cruz. E quando se fala de cruz, a gente igualmente se estremece por dentro, porque a gente se lembra para onde ia. Então não tem como ler ou cantar a respeito da cruz e não se emocionar com ela, se você crê no inferno. Porque se você não crê, tanto faz. A história da cruz não faz nenhum efeito. Essa é a verdade. Da mesma forma, meus amados irmãos, todos nós que estamos nesse processo de luta diária, em tanta dificuldade, a gente tem uma esperança. Olha, irmãos, a esperança da ressurreição é a esperança máxima da igreja. Não haveria sentido de nós estarmos aqui se nós não tivéssemos esperança, se nós não crêssemos nisso. Jesus argumentando com aqueles que não acreditavam na ressurreição, ele vai dizer, então nós somos o mais miserável dos homens. Acabou-se. Mas antes Cristo ressuscitou, e se Ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos. Glória a Jesus. Quando Ele estava ascendendo aos céus, os anjos se colocaram diante dos homens, ali próximo, e disse, varões, né? Porque estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele vai também descer. Jesus disse assim, eu vou vos preparar lugar, e quando preparar, voltarei outra vez. Esse voltarei outra vez é o processo imediato da transformação do nosso corpo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir com isso, o tempo já se esgota. Esse texto é longo, mas vale a pena ouvir. Escute bem. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Eu concluo com isso, eu lhe prometo. Capítulo 15, verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres. Aqui nós poderíamos dizer, há corpos de borboletas e há corpos de lagarta, né? Usando a mesma figura. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas um é a glória do celeste e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, a outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará como corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E continua no verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Um texto longo, mas um texto maravilhoso. Aleluia. Que resume tudo isso. Aleluia. Processo de glorificação do crente envolve a transformação interior, um processo contínuo, um processo crescente, e também a glorificação externa, a transformação do nosso corpo. Amém, meus amados? Curva a sua cabeça, irmão Júnior, Hudson Júnior, venha louvar o Senhor. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, ó Senhor, que gloriosa esperança, Senhor, Tu depositaste em nossos corações, sabendo que tudo isso vai passar, nós estamos envelhecendo, aleluia, se Tu não voltar logo, experimentaremos em breve a sepultura, Senhor.
Mas há uma promessa que se nós descermos à sepultura, nós levantaremos num corpo glorioso para viver eternamente contigo, querido Senhor. Isso verdadeiramente nos motiva a continuar, a perseverar, apesar do caminho ser estreito, não ser fácil, querido Senhor, mas nós perseveramos, pois grande galardão tem aguardando para cada um de nós, coroa de vida eterna, coroa de justiça, preparada para aqueles que amam a tua vinda, querido Senhor. Portanto, nesta noite nós te oferecemos a nossa gratidão como louvor ao teu santo nome, em nome de Jesus.